mal pros outros, vai se ferrar. Você já processou uma empresa tão grande quanto a Purdue? Dessa vez, esse vídeo vai trazer uma análise sobre esse filme que está no Netflix. Essa série chama O Império da Dor. E por que eu escolhi esse tema e esse filme? Justamente para a gente falar sobre o poder dos mapas. A série conta a história da família Sackler, bilionários, donos de um império farmacêutico, a Purdue, né, que era a fabricante do Valium, e que nessa época desse documentário ela estava produzindo o Oxycontin, um opioide que causou a dependência, né, e arrasou famílias nessa época nos Estados Unidos. E qual que é a grande jogada ali, né? Foi a jogada de marketing. Essa série é imperdível, eu recomendo demais para vocês. Mas o que eu quero mostrar a partir desse cenário? O comportamento humano é basicamente composto de duas coisas: de fugir da dor e buscar o prazer. Dor, prazer. Dor, prazer. Essa série, Império da Dor, ela é fantástica porque ela mostra as consequências de estratégias de comunicação que têm segundas intenções, né? Que tem como principal objetivo somente o lucro. E tudo isso começa lá, né, com o primeiro Sackler, que foi o Arthur Mitchell Sackler. Esse cara, nascido em 1913, foi quem construiu o império, já começando uma mudança muito grande na forma de se conectar com os clientes, com os médicos, fazendo uma mudança pela qual ele foi até premiado, né, pelas academias de propaganda e marketing, porque ele revolucionou a forma de falar de doença, de falar, né, das soluções para as doenças, e isso teve consequências complicadas, não só para o mercado todo americano, mas para a família Sackler, né? Esse Arthur, ele constrói um império, ele se torna bilionário, e olhando o mapa dele, realmente ele era um cara muito abençoado, com números importantes que falam de poder e dinheiro. Olha só. Então, né, através do meu sistema do anamitra.com.br, a gente coloca lá Arthur Mitchell Sackler. Se ele fosse vivo hoje, ele teria 110 anos. Ele nasceu no dia 28 de agosto de 1913. Então, né, pegando os números principais para o tema de hoje, onde que eu já identifico que ele não veio para essa vida para fazer coisinhas pequenas? Primeiro, uma aura 22, que busca o tempo todo poder atrair dinheiro, atrair riquezas, ter planos e projetos enormes. O 22 é o mestre construtor social e está na aura do Arthur. Outro reforço enorme, Caminho do Destino 44. Ele é o mestre solucionador social. Ele vem com uma missão de trazer para o mundo coisas que iriam melhorar a vida das pessoas. E isso através de qual caminho? Número poderoso 11, através os remédios, se a gente for pensar, né? E toda a ideia inicial dos painkillers, né? Dos analgésicos, dos remédios que tiram a dor, era justamente dar qualidade de vida para as pessoas. Então, quando ele começa a vender os seus produtos com um marketing diferente, ele está usando muito esse 11, né? E a princípio, acredito eu que a ideia inicial do Arthur era realmente, né, por ser uma alma 6, ele queria melhorar a vida das pessoas, ele tinha uma intenção genuína, né, ao começar uma indústria farmacêutica nos Estados Unidos na década de 40. E aí,
Outra coisa que chama atenção, o sonho em 15, um número kármico aqui. 15 é o teste do amor. Ah, você quer amar as pessoas, que é o que o 6 traz, né? Quer todo mundo bem, quer todo mundo feliz, quer aquela família harmônica. Só que o 15 mostra que ele, em vidas passadas, já tinha escorregado, já tinha feito, né, pisadas na bola, onde ele, ao buscar o amor, ele desagregou, ele não conseguiu vibrar bem essa energia. E como volta para essa vida com um 15, no sonho, na maneira dele de tomar decisões, ele como empresário, o grande objetivo aqui, né, era promover sim a melhoria da vida das pessoas, mas tinha muito por trás uma ânsia, uma necessidade dele se sentir livre. E família de imigrante, época da Primeira Guerra, imagina, cada um traz a sua questão através dos seus ancestrais para ser trabalhada aqui. E uma outra característica importante da personalidade dele, a expressão em 3, vem de a mãe facinho. Quem tem expressão em 3 fala muito bem, é divertido, encanta as pessoas, né? Então essa característica toda do Arthur fez com que ele usasse, sim, era um homem do marketing, e era um homem carismático, ele deveria encantar as pessoas, né? E aqui, o que mais que ele tinha jogando a favor dele? Ele tinha uma vocação em 7, ele era estudioso, ele era detalhista, ele queria saber coisas profundas, e é por isso que ele vai para o ramo farmacêutico, né, e desenvolve o seu produto. Outra coisa que chama atenção, o inconsciente dele, extremamente individualista, fundamento de vida e desejo de vida 1. Ele estava focado, apesar dele ser uma alma 6, ele tinha no inconsciente dele uma necessidade muito forte dele ser independente. Então toda essa mistura energética levou ele a construir um império. E quais eram os freios do Arthur, né? A gente olha os desafios dele. Olha aqui a justiça já pegando no pé dele. Desafio maior em 8. Quem tem desafio em 8 não pode de jeito nenhum fazer nada errado, né? Nem colar na prova, nem sair com a carteira vencida dirigindo o carro. A justiça está sempre de olho. Então quem tem desafio em 8, constrói fortuna, ganha muito dinheiro, mas se rende aos jeitinhos, às falcatruas, mais cedo ou mais tarde, todo esse império vai desabar. E foi isso que aconteceu com a família Sackler na década de 70, quando, né, a gente tem o neto do Sackler assumindo o império e, através do Oxycontin, tentando recuperar algo, porque a indústria deles já não estava muito bem, mas ele não usa, de novo, né? Ele não usa da verdade, da justiça para se reconstruir, e a gente tem todas as consequências. Mas nesse primeiro capítulo, olha bem com quem que a gente estava lidando, né? Realmente, poder aqui, não tenho dúvida. Só que como você exerce esse poder? E é interessante notar também que o desafio dele maior é 8, a justiça não pode ser, né, negligenciada. O primeiro desafio dele até os 28 anos, 14, você quer promover mudanças? Faça isso de uma maneira muito centrada. E o que ele fez? Ele começou a desenvolver
né, com essas características todas que ele tinha, ele começou a desenvolver um estilo diferente de convencer os médicos a convencerem os seus pacientes de que aquele remédio era a salvação deles, né? Então é um momento muito importante na história da indústria farmacêutica, onde começa uma outra relação das pessoas com os remédios. A dependência química, ela começa a ser estimulada graças a essa nova estratégia bolada por esse cara, Alma 6, com Caminho do Destino 44. E ele não só tinha que ter aprendido a ficar na linha, a não fazer mudanças de forma leviana, mas também, olha o desafio dos 29 aos 56, família, amor, como eu me responsabilizo pelas coisas. E aqui eu vou fazer um spoiler, sim. Sabe qual que é a maneira que Arthur Sackler morre? Ele tá consciente que ele tá infartando, ele vai a um hospital, ele fala tudo o que está acontecendo com ele, diz que ele precisa ser atendido logo, que para com esse, né, para falar para a enfermeira ali na recepção, não fica perdendo tempo, que eu vou morrer, e ele morre sem ser atendido da maneira correta no hospital. Né? Que coisa mais, né? Que é destino mais bem pago pelo desafio em 8 do que morrer assim. Interessante, né? Os números contam realmente a história energética. Prazer. Mas se a gente ficar nesse meio termo entre dor e prazer, nunca mais vão ter que se preocupar com dinheiro na vida.